Good morning, sétimo ano! Chegou a quarta-feira e eu venho apresentar as aulas de hoje. Hoje vocês terão nessa videoaula uma aula de geografia, uma aula de inglês e uma aula de história, segundo as nossas aulas presenciais. E as aulas ocorrerão nessa mesma ordem. A primeira aula, uma aula de geografia com o Mr. Sench. A segunda aula, uma aula de inglês ministrada pelo Mr. Stephanie. E a terceira aula, uma aula de história, ministrada pela Miss Aires. Pessoal, eu estou deixando aqui na descrição do vídeo o momento exato de cada uma dessas aulas, junto com a agenda do dia. Qualquer dúvida, vale lembrar, vocês podem nos procurar pelas nossas redes sociais. Beleza? Pessoal, no mais, desejo a vocês uma ótima quarta, bons estudos, fiquem com Deus e até amanhã. Olá, sétimo ano, bom dia! Como é que vocês estão nessa manhã de quarta-feira? Bom, pessoal, como prometido, a nossa live, né, que possivelmente nós tivemos ontem na troca com o Mr. Stephanie, agora as nossas lives são sempre todas as terças-feiras, né, às 8h20, então é o nosso encontro. Um pouquinho antes, às 7h30, vocês estão tendo a live de ciências, né, então um horário aí diferente dos outros dias, mas então, como dito na nossa live ontem, hoje nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo, falando principalmente, pessoal, sobre a região Sudeste, né? E quando nós falamos da região Sudeste, segundo a regionalização do IBGE, lembram lá? O IBGE que divide o Brasil segundo os critérios físicos naturais, clima, relevo, vegetação. Dividiu o Brasil, então, em quantas regiões? Em 5 regiões. Né? E são elas: Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. E nós estamos falando da região Sudeste já há algum tempo, né? É tema aí do nosso capítulo 4. E o que é interessante, pessoal, é que dentro desse tema do Sudeste, né, quando nós falamos de Sudeste, nós estamos falando de 4 estados brasileiros: Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Né? Nós já falamos que essa região caracteriza, né, por um clima tropical, né, típico, e por um tropical de altitude. Né? Nessa região nós encontramos Cerrado, nós encontramos Mata Atlântica, né? Grande parte aí do que ainda se está preservado da Mata Atlântica, já que mais de 90% dessa mata já foi devastada ao longo da história do Brasil. Né? Nós comentamos que essa região é a região mais povoada e mais densamente povoada, né, do Brasil, e também é a região mais rica e mais desenvolvida também do Brasil. E é sobre isso que eu queria falar hoje, porque é impossível que a gente fale dessa região sem citar a importância econômica, sem citar a importância das indústrias, das atividades econômicas dessa região para todo o nosso país. Né? E para isso eu vou usar então de um texto, tá bom? Nós vamos ler esse texto, vamos comentar um pouco desse texto e vou trazer algumas informações novas, já fazendo uma revisão desse conteúdo, tá bom? Que está lá no nosso livro. Então, pega aí o seu livro, se não tiver com o seu livro em mãos, pausa esse vídeo, corre lá, pega o livro, para que você possa acompanhar comigo aqui, tá bom? A leitura desse texto e o que nós vamos estar comentando, tá? E no finalzinho tem atividade para casa, homework. Então, corre lá, pega o seu livro e abra para mim na página 59. Deixa eu colocar aqui. Então, você vai abrir para mim na página 59, tá bom? Essa, então, é a nossa página para ler e compreender. E aí, nessa página, nós vamos ver um pouquinho sobre a Avenida Paulista, né? Coração financeiro do Brasil. Pessoal, quem não sabe, a Avenida Paulista, ela é uma... Deixa eu ampliar aqui. A Avenida Paulista, ela é, né, uma avenida localizada na cidade de São Paulo
que é a capital do estado de São Paulo, né? Então, a capital de São Paulo é a cidade de São Paulo, é o município de São Paulo. E a Avenida Paulista é uma das principais avenidas, né? Uma avenida comercial e muito famosa na cidade de São Paulo. E aqui o texto vai falar um pouquinho desse coração financeiro, né, do Brasil. E quando nós falamos, pessoal, de financeiro, né, quando a gente menciona aqui que é a capital financeira, o coração financeiro do Brasil, nós estamos falando de economia, beleza? Então vamos ler o texto e aí nós vamos comentando ao longo desse texto. O texto diz assim: a Avenida Paulista, localizada no centro da cidade de São Paulo, pode ser considerada o maior centro empresarial e financeiro do Brasil e da América Latina. E aí a gente já destaca aqui, ó, o maior centro empresarial e financeiro do Brasil. Então, pessoal, ele está dizendo que o maior centro financeiro e empresarial do Brasil está na cidade de São Paulo, tá? E a cidade de São Paulo, pessoal, sem sombra de dúvidas, é a maior cidade, tá, financeira, de maior economia do nosso Brasil. Só para vocês terem ideia, o produto interno bruto, que é que a gente chama de PIB, né? Que é a riqueza, aquilo que é produzido por um estado. Só para vocês terem ideia, o PIB da cidade do estado de São Paulo, né? Da cidade de São Paulo, ele é maior, tá? Ele é mais do que 100% se você somar o PIB de todas as cidades das capitais das regiões Norte, Nordeste e Sul do nosso Brasil, tá? Então, se você pega as capitais dessas três regiões e você soma toda a riqueza que é produzida por elas, você não terá a riqueza que é produzida pela cidade de São Paulo. Só para a gente ter uma ideia do quanto a cidade de São Paulo ela é importante no que se tange, né? no que se diz a economia do nosso Brasil. E aí o texto destaca principalmente a Avenida Paulista, que é então o coração, né? É uma das principais localidades onde se concentra as grandes empresas, os grandes bancos, multinacionais, tá bom? Estão ali naquela região. O texto continua no segundo parágrafo. Nesta avenida, diariamente, são tomadas importantes decisões financeiras que afetam não somente a cidade de São Paulo, mas todo o país. Porque nela, pessoal, se concentram os escritórios de grande parte das indústrias, das empresas, né, que estão espalhadas pelo Brasil. Todos os dias, mais de 90 mil veículos atravessam essa avenida e por volta de 1,5 milhões de pessoas circulam por ela sem parar. Com aproximadamente 3 quilômetros de extensão, a Paulista possui uma grande concentração de estabelecimentos comerciais de todos os tipos: escritórios, sedes de empresa, bancos, cinemas, restaurantes, áreas de lazer e etc. Além de muitas opções culturais e de entretenimento, como o Museu de Arte de São Paulo, o MASP. Né? Aquilo que eu já havia dito aqui, que nessa avenida, né, Avenida de São Paulo, se concentra grande parte dos escritórios, das empresas que estão espalhadas aí por todo o nosso Brasilzão. E aí ele vem contando um pouco, né, da história dessa Avenida Paulista para gente. E aí ele continua assim: a avenida surgiu em 1891. Então, pessoal, olha o quanto a Avenida Paulista é antiga. Ela é datada aí do final do século XIX, em um momento de expansão das áreas residenciais em busca de locais agradáveis, mais afastados do movimentado centro histórico. Ela foi construída em um dos terrenos mais altos da cidade, sendo naquele período ocupada principalmente por palacetes e por mansões dos proprietários das fazendas de café. Como nós estamos falando de século XIX, pessoal, a gente tem que lembrar que esse é o período do ciclo do café, que estava tendo muito sucesso no estado de São Paulo.
Então, os grandes cafeicultores, esses grandes empresários, eles começaram a construir as suas residências nessa região, né? Nessa avenida que seria mais tarde chamada de Avenida Paulista. Naquela época, pessoal, era uma avenida de casas, de residências. Tem até uma fotinha aí da Avenida Paulista, né? E ele diz assim: casarões com alpendre junto às copas das árvores, em meio a chácaras, pomares e até bicas d'água se destacavam na paisagem. Em 1909, a avenida tornou-se a primeira via pública asfaltada e arborizada de São Paulo. Em virtude do crescimento econômico da cidade, ela passou a atrair escritórios e estabelecimentos comerciais no lugar das residências. Então, ele está dizendo que é a partir do século XX, de 1909, que essa avenida ela começou a mudar, né, o seu caráter residencial para o seu caráter empresarial, né? Aqui então concentrando comércios e escritórios de várias empresas diferentes. E aí na página 59, né, a gente tem uma imagem aí, ó, bonita da Avenida Paulista, né, onde a gente consegue ver ela aqui, ó, a Avenida Paulista bem no centro, né, cercada aí por árvores, etc. E do lado dela, né, muitas casas aqui, casarões, né, inclusive nessa região. Na página 60, ele dá continuidade, então, já falando aí do século XX. A partir de 1970, nós já falamos dessa década, pessoal, de 1970. Vocês lembram o que aconteceu de importante para o Brasil, né, para a configuração da população brasileira em 1970? Nós comentamos que em 1970 é quando o Brasil deixa de ser um país predominantemente rural e se torna um país predominantemente urbano. Isso significa que a partir da década de 1970, a maior parte da população brasileira passa a morar nas cidades, tá bom? É quando as cidades elas crescem, né, de forma absurda, elas têm um boom de crescimento. E aí a gente vai dizer, então, o texto continua dizendo que a partir de 1970, com a duplicação de sua pista e a transferência das grandes empresas da região central para lá, começam a surgir grandes edifícios envidraçados, com média aí de 30 andares, que caracterizam boa parte de sua paisagem atual. E aí ele mostra uma imagem, né, da Avenida Paulista, que a gente vê a Avenida Paulista, ó, no centro, com os carros, e do lado os grandes prédios, né, da Avenida Paulista. Pessoal, caracterizando então, mostrando para a gente que essa região, né, de São Paulo, ela é muito desenvolvida. Lembrando, pessoal, que São Paulo não é só um grande centro econômico, né, um grande centro financeiro. São Paulo também é um grande centro de cultura, já que em São Paulo a gente tem grandes teatros, né, grandes companhias de artistas, né, são da cidade de São Paulo, e não só de São Paulo. Já que nós estamos falando de Sudeste, nós não podemos esquecer, pessoal, do Rio de Janeiro. Né? O Rio de Janeiro é a segunda maior cidade aí do nosso Brasil, né, ficando atrás apenas de São Paulo. E as duas cidades, tanto São Paulo quanto o Rio de Janeiro, elas são consideradas cidades globais. E por que são consideradas cidades globais? Porque a sua influência ela vai para além do nosso país, tá? Ela tem empresas ali que têm matrizes, né, que têm filiais em outros países. E é por isso que São Paulo e Rio de Janeiro são consideradas por muitos autores como cidades globais. Beleza? Sétimo ano. Então, pessoal, a gente não pode esquecer dessa característica aí, né, de São Paulo, do Rio de Janeiro, do Sudeste como um todo, né, como um grande polo, como um grande centro econômico e financeiro do nosso Brasil. Pessoal, para casa, eu prometi, né, que tinha uma tarefinha. Para casa, eu vou deixar para vocês essa atividade aqui, ó, da página 60, tá bom? Então, a atividade homework para vocês, ela tá na página
60, tá? Vocês vão copiar essas questões, escrever, fazer cabeçalho, copiar essas questões, então, no seu caderno e responder, tá bom? Vocês sabem que existem questões que eu permito que vai estar assim, escreva no caderno, e eu permito que vocês façam no livro mesmo, mas essa daqui não dá, vai ter que ser lá no caderno, tá bom? Então, vocês vão copiar essas três questões lá no caderno, vão responder, vão tirar uma fotinha e postar para mim lá no Google Classroom para que eu possa avaliar vocês, valendo nota, hein, pessoal? Então, não deixem de fazer. Eu vou estar publicando essa atividade lá, e aí vocês vão clicar na área de trabalho do aluno, achar lá o tema geografia, vai estar lá a atividade de hoje, né? Do dia 3, e aí vocês vão entrar lá e vão inserir lá a foto, né, de vocês, beleza? Pessoal, no mais, então, né, é isso. Queria desejar a vocês, então, um bom estudo, tá? Aproveitem aí um dia, façam as atividades de hoje, ainda hoje, tá bom? Não deixem nada acumular. Nós estamos aí em contagem regressiva, né, para as nossas aulas. Lembrando, pessoal, que nós já marcamos a nossa a nossa conversa, né? Vai ser mais uma conversa oral do que uma prova, não é uma prova, é um trabalho que nós vamos fazer aqui no meio da nossa live. E aí eu espero vocês, então, dia 16, tá? Anota aí na sua agenda. Dia 16 é o nosso testezinho lá, oral. Eu vou ver com quanto vocês estão familiarizados aí com esse conteúdo, beleza? E até lá a gente vai fazendo algumas revisões, a gente vai conversando tanto nas nossas aulas aqui no YouTube, quanto nas nossas lives, né? Nossas videoconferências lá no ao vivo. Beleza? Pessoal, qualquer dúvida, podem entrar em contato comigo pelo WhatsApp, pelas nossas redes sociais, tá bom? Eu me coloco à disposição de vocês. Abraços, fiquem com Deus, até então a próxima. Tchau, tchau. Tudo bem, galera do sétimo ano? Então nós começamos a trabalhar na aula passada, na verdade, os verbos regulares no passado, certo? Que nós tínhamos que acrescentar ED, nós vimos também que alguns podem ter CVC, os outros podem ter Y, a gente tem que tirar o Y e colocar o I no lugar deles. Estão lembrados? A atividade para casa foi para criar frases. Naquela aula a gente trabalhou com frases afirmativas, certo? Então a gente sempre começa com sujeito, depois segue verbo e ali vai indo para o complemento. Beleza. Na minha frase afirmativa, eu não preciso do verbo auxiliar. O que é um verbo auxiliar? Do e does. Já viram? Nós vimos isso, a gente começa a ver o do e does lá desde o quinto ano. Então, o do e does, eles são verbos auxiliares. Eles não têm tradução nenhuma, estão ali só para preencher o espaço. Vocês viram que na afirmação a gente não utilizou? Exatamente. O verbo auxiliar, ele só vai ser usado na forma negativa e interrogativa, que é o que a gente vai ver a partir de agora. Esse verbo auxiliar, como eu disse, ele só preenche espaço, então vocês não precisam perguntar ele. Coloca ele na frase, não preocupa saber o que é, porque ele é um verbo auxiliar, ele não é nada mais do que isso, e não preocupa saber com tradução, porque ele não tem tradução, ok? Ele só está ali para preencher espaço. Então, o meu verbo auxiliar no passado vai ser o did. No presente eu tenho o do e o does, que no passado é só o did. Então, para começar, eu coloquei para vocês aqui 3 verbos. Landed, helped, asked. Então, são verbos pousou, ajudou e perguntou ou pediu. Então, nós temos esses 3 verbos no passado. Esse dali eu não precisei tirar Y e colocar I, nem precisei colocar CVC neles. São verbos simples. E a coisa que eu tenho que entender quando eu trabalho com verbos no passado é que se eu utilizo o meu verbo auxiliar did, ele é um verbo auxiliar no passado, porque o presente é do e does. Então, se eu já tenho um verbo no passado, para que eu vou ter outro verbo no passado?
Não faz sentido eu ter dois verbos no passado na minha frase. Eu não preciso disso. Então, todas as vezes que eu utilizar did na minha frase, os meus verbos voltam para o presente. É isso mesmo. Eu não estou doido, não coloquei aqui errado. Vamos analisar a estrutura. Obrigatoriamente, para eu perguntar em inglês, eu começo com o verbo. Nesse caso, o meu verbo auxiliar, did. Qual que é o significado dele? Nenhum. Não tem tradução. Não tem significado. Ele só está ali, deixa ele ali. Seguido de did, nós temos o subject, o sujeito da frase. Ok? Plus verb in the present, mais o verbo no presente. E um complemento que é da cabeça de quem criar ali, ok? Criatividade total. Então, se eu tenho o verbo did, que já é passado, o meu verbo não precisa estar no passado, ok? Ele pode vir no presente, sem problema algum. E como a frase começa com did, eu já entendo, meu cérebro entende que a frase já é passado, ok? Porque tem o representante did, que é o verbo auxiliar no passado. Vamos ver como é que isso funciona na prática, nos exemplos em si. Primeiro exemplo aqui. Did the airplane land at the airport? O avião pousou no aeroporto? Ok? O avião pousou no aeroporto? Beleza. Eu tenho did. Por que eu não comecei a falar por ele? Porque não tem tradução. Ele está aqui só para preencher esse espacinho dele. Ok? Então, eu começo traduzindo minha frase a partir do the e não a partir do did. Ele tem que estar aqui, mas ele não tem tradução. Então, como eu utilizei o did, eu subentendo que esse verbo esteja no passado, mesmo não tendo a representação de passado nele. Porque o did já está no passado e ele colocou a minha frase inteira. Ele já deu o pontapé inicial. Eu sou o passado, a frase está no passado. Did the airplane land at the airport? O avião pousou no aeroporto? Ok, próximo exemplo. Did the teacher help the student? O professor ajudou o aluno? Última. Did Peter ask for a pencil? O Peter pediu para um lápis? Então, nós temos aqui o did, que já é o passado, ok? E o meu verbo sempre vai vir no presente. Mister, você ensinou aquela tabela, aqueles verbos tudo à toa? Não! Aqui só vai acontecer dessa maneira quando for pergunta. Se eu criar uma afirmação, o meu verbo obrigatoriamente tem que estar no passado. É de. Nesse caso, como eu tenho did, que não existe naquele conteúdo da aula passada, agora eu não preciso utilizar o verbo no passado. Beleza? É mais fácil quando a gente cria esses exemplos. Porém, tudo tranquilo, tudo beleza. Alright. Eu tenho que avaliar uma segunda coisa agora. Vocês viram que eu coloquei did the airplane, did teacher, por que não did the Peter? O the, ele é o meu artigo definido. O, a, os, as. Então, eu vou utilizar o artigo definido só para que é substantivo, digamos assim, ok? Dá para entender dessa forma. Então, o que for um substantivo, ok? O que não for um nome próprio, eu não vou utilizar o the. Então, Peter, como é Pedro, certo? A tradução de Peter é Pedro, é um nome próprio, é um nome de pessoa, eu não vou utilizar o the. Eu não preciso de um artigo para identificar, ok? O Peter já pode ir direto. Agora, sempre que eu tiver um substantivo, por exemplo, airplane, teacher, table, t-shirt, uniform, board, marker, aí eu preciso do artigo antes. Se for pessoa, não precisa, ok? Did he, did she, did João, did Maria, did Pedro, did Marcos. Não preciso do the, somente se for uma coisa. Deu para entender? Exercício para casa. Não vai estar no Google Classroom, não deixei aqui anotado, porém vocês vão criar para o Mister 5 frases, 5 interrogative sentences, 5 perguntas utilizando essa estrutura. Vocês podem utilizar os verbos da aula passada, só não vale copiar esses exemplos que eu coloquei no quadro, né? Então prestem muita atenção, vocês vão pegar aqueles verbos que eu passei aqui do lado, vocês vão escolher 5 deles, seguir essa estrutura, ok? Lembrando que os verbos que estão lá, eu pedi para vocês colocarem eles
com ED. Pedi para vocês colocarem ele no passado. Aqui vocês não precisam de ED. Vocês precisam do verbo normal como ele é, como eu tinha passado no início da aula aqui no canto, ok? Então é só seguir essa estrutura e não ficar louco para querer saber o que é o did e o que ele está fazendo ali. Ele só é um complemento, ok? E aí o complemento em si, at the airport, the student, a pencil, vocês que criam, ok? Até essa parte aqui é uma regra gramatical. A partir daqui é a criatividade. Beleza, galera? Qualquer dúvida que vocês forem tendo, vocês podem tirar a dúvida comigo na live, vocês podem tirar a dúvida comigo pelo WhatsApp, no problem at all, sem problemas, ok? Então, tranquilinho, qualquer dúvida vocês já sabem. See you next class. Hello, sétimo ano, tudo bem com vocês? Então, hoje eu quero falar um pouquinho sobre a leitura de mapas. Mas, professora, esse assunto a gente já sabe. Pois é, vocês já sabem, mas ainda assim, algumas pessoas, elas me dão trabalho aí, principalmente nas provas, quando eu coloco alguns mapas para vocês lerem, interpretarem e responderem algumas questões. Então, por isso, eu vi a necessidade de a gente falar um pouquinho aí de como que é essa leitura de mapas. Os mapas, gente, eles são cartas. Por quê? Cartas. Porque é possível lê-los, é possível ler. E também é de onde vem aí o nome cartografia. Justamente por causa disso. Porque os mapas, eles são possíveis de leitura. Então, sei que é um assunto que vocês já sabem, mas eu quero falar ainda assim um pouquinho mais sobre eles, para que fique bem fixo na mente de vocês como que é realizada essa leitura dos mapas, ok? Então, primeiramente, o que um mapa tem? Um título. Esse mapa, por exemplo, aqui tem um título, certo? O título, ele é uma das primeiras coisas que nós vemos dentro de um mapa. Por quê? Porque com o título ele vai apresentar basicamente duas informações que são essenciais para a leitura desse mapa. Ou seja, que tipo de informações são essas? Primeira, é o que está sendo mapeado. E segunda, onde está sendo mapeado. Por exemplo, nesse mapa que eu coloquei aqui, nesse slide para vocês. Esse daqui é Brasil, vegetação atual. Ou seja, esse mapa, eu sei, através do título, que esse mapa é um mapa que aborda aí um tema ligado à formação de vegetais, com um recorte territorial que é o Brasil. Ele não está falando da vegetação do mundo inteiro. Ele não está falando da vegetação da China. Ele está falando da vegetação do Brasil. Então, com isso, nós podemos dizer que, com o título Brasil Vegetação Atual, nós vemos que o mapa se trata da vegetação do Brasil. Então, é importante, o título tem a ver com o que está sendo representado, o que está sendo mapeado. Depois aqui eu coloquei as legendas. O que é a legenda? Quando você assiste um filme que não tem filme dublado, você quer assistir o filme ainda assim, aí você coloca o filme legendado. O que a legenda vai fazer? Ela vai traduzir o que os personagens daquele filme ou daquele desenho, daquele anime estão dizendo, certo? Então a legenda dentro do mapa é a mesma coisa. Ele traduz. A legenda traduz a legenda do mapa. A legenda, ela tem todas as informações pontuais feitas dentro de um mapa, que pode ser através de cores ou através de símbolos. E tudo isso ali é traduzido aí por meio da legenda. O papel da legenda é
definir quais são as informações que são implantadas dentro do mapa. Olha, eu coloquei 2 mapas aqui. Um está com a legenda em cores, representando aí as regiões do Brasil, certo? Um outro mapa, ele está, não dá para ver porque está bem pequenininho, mas essa legenda desse outro mapa dos municípios do Mato Grosso do Sul, ele traz números. O que são esses números? Cada número representa um município. Então, eu tenho um mapa aqui com os números, a legenda escrita em números que representam os municípios, e do outro lado eu tenho uma legenda em cores que representam aí as regiões do Brasil, certo? Coordenadas. Então, coordenadas, elas são essas linhas imaginárias que variam com a latitude e a longitude dentro do mapa. Entendendo que com a coordenada você consegue entender qual lugar do planeta que está sendo mapeado, certo? Se está no hemisfério norte ou no hemisfério sul, se está no oeste, se está no leste, tudo isso você observa através das coordenadas, certo? Uma outra coisa importante de se olhar é a fonte e o ano. A fonte, ela atribui de onde vem aquele mapa, quem foi o organizador daquele mapa. Esse mapa do lado do Brasil e esse mapa verde foi tem como fonte o IBGE. Nem todos os mapas são do IBGE, tem mapas do IBGE, alguns mapas são de instituições, como universidades, por exemplo, ou até de pessoas, pesquisadores que mapeiam algo. Então, é importante olhar essa questão da fonte, de quem é esse mapa, a quem foi atribuído a autoria desse mapa. E tem também o ano. Por que é importante observar o ano em que o mapa foi feito? Porque o ano, observando o ano, você pode ter 2 mapas que representam a mesma realidade, contudo em momentos diferentes. E é pelo ano que você percebe qual época que o mapa se refere. Eu trouxe como exemplo para vocês um mapa das regiões do Brasil em 1960. Olha só, em 1960, presta atenção aí na nossa localidade, do Centro-Oeste. O Centro-Oeste, olha só, ele compreende apenas 2 estados, o Mato Grosso e Goiás. Só que o Mato Grosso ainda não estava dividido em Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, e Goiás ainda não estava dividido com o Tocantins. Então, são 2 mapas que representam o Brasil, só que em anos diferentes. Então, muitas coisas aconteceram aí, muitas transformações ocorreram para que durante de 1960 até 2010, muitas coisas ocorreram e são 2 mapas que representam a mesma coisa, mas como são anos diferentes, eles são também mapas diferentes, certo? Então, galera, com isso, vocês vão fazer a atividade na página 55, que se refere a um mapa. Tem um mapa de um local, não vou falar que local é esse, mas tem um mapa aí que vocês vão ler esse mapa, interpretar esse mapa e responder as questões A, B e C. Tá ok, galera? Então, até a próxima. É isso. Não esqueçam de fazer a atividade e não deixem acumular atividades, tá ok? Beijos para vocês e até a próxima.